Entonces, en nuestra anterior clase, Na nossa aula anterior, estuvimos hablando de ethos de la derecha y la izquierda. falamos do ethos da direita e da esquerda, Hablamos del gobierno federal grande en la igualdad, falamos do governo federal grande e da igualdade, ¿sí? Y en la derecha el gobierno federal pequeño. e na direita, o governo federal pequeno. Vimos dos casos, Nós vimos dois casos, Masterpiece Cake Shop foi o da confeitaria Masterpiece versus la Comisión de los Derechos Civiles de Colorado. versus a Comissão dos Direitos Civis no Colorado. Y luego vimos también otro caso en 2021, Logo depois vimos um caso de 2021, esta agencia o servicio social católico onde uma agência de serviços sociais católico versus las leyes contra la discriminación en Filadelfia. versus essas leis de discriminação em Filadélfia. También hemos hablado un poco sobre la ley de garantía integral Também falamos um pouco sobre a Lei de Garantia Integral de la libertad sexual, e da liberdade sexual, que también es conocida como la ley del solo sí es sí, que também é conhecida como as leis do sim é sim. ¿sí? Y el Ministerio de Igualdad de España E o Ministério de Igualdade da Espanha ya había presentado antes de la pandemia el texto. já havia apresentado antes da pandemia esse texto. España será un país mucho más seguro para las mujeres, A Espanha será um país muito mais seguro para as mulheres, dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero. que disse a ministra de Igualdade, Irene Monteiro. Yo sé que España tiene mucho que avanzar, Eu sei que na Espanha ainda precisam haver muitos avanços tiene bastante o mucho también para trabajar, e ainda tem muito que trabalhar, pero las leyes de igualdad de género en España han avanzado. mas pelo menos as leis de gênero na Espanha, elas já foram avançando. Habíamos dicho que los aspectos clave de esta ley del solo sí es sí E nós dissemos que os aspectos-chave dessa lei sim é sim, traía penas contra esas personas que infringieran esta ley. iria trazer uma pena para as pessoas que infringissem essa lei. Dijimos, todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento es una agresión sexual castigada con una pena de prisión de 1 a 4 años. Qualquer ato que infrinja a liberdade sexual de outra pessoa sem o consentimento dessa pessoa é uma agressão sexual punível com uma pena de prisão de 1 a 4 anos. ¿Sí? Habíamos pasado unas notas en el grupo, Nós passamos as notas no grupo, en inglés y en portugués. e está no inglês e está no português. La segunda parte de la ley dice, el consentimiento expreso será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera. Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que en atención a las circunstancias del caso expresen de manera clara la voluntad de la persona. O consentimento expresso será o elemento-chave na acusação de delitos sexuais e é definido da seguinte forma: o consentimento só será entendido como existente quando tiver sido manifestado livremente por atos que, tendo em vista as circunstâncias do caso, expressem claramente a vontade da pessoa. Y el tercer punto era, las víctimas ya no tendrán que demostrar que han sufrido violencias o que se han resistido para acreditar una agresión y se eliminan los abusos sexuales del Código Penal. O terceiro ponto seria o seguinte: as vítimas não terão mais que provar que sofreram violência ou resistiram para provar que uma agressão e abuso sexual foi removida do Código Penal. Ojalá que todos los países en el mundo tuvieran una ley parecida a esta o copiaran este sistema de ley de igualdad. Quem dera todos os sistemas no mundo tivessem esse tipo de leis para promover a igualdade. Yo sé que aquí en Brasil y en otros países de Sudamérica no funciona de esta forma. E eu sei que aqui no Brasil e outros países da América do Sul não funciona dessa forma. Vamos a seguir leyendo. Dice, la ley considera violación toda agresión sexual con penetración y la castiga con pena de prisión de 4 a 12 años. A lei considera qualquer agressão sexual com penetração como estupro e a pune com uma pena de prisão de 4 a 12 anos.
La pena máxima será de 15 años en el caso de la violación y de 8 en el de la agresión sexual sin penetración cuando concurra alguna agravante, como la agresión en grupo, la violencia extrema o la especial vulnerabilidad de la víctima. A pena máxima será de 15 anos no caso de estupro e 8 anos no caso de agressão sexual sem penetração, quando houver uma circunstância agravante, como a agressão em grupo, violência extrema ou a vulnerabilidade especial da vítima. Se introduce de forma expresa también como agravante el que se anule la voluntad de la víctima con fármacos, drogas, sumisión química y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja. Também é expressamente introduzido como circunstância agravante se a vontade da vítima for substituída por drogas ou medicamentos, a submissão química, e se a vítima e o agressor estiverem ou estão em um relacionamento como casal. Se penaliza el acoso callejero, entendiendo como comportamientos o proposiciones de carácter sexual que generen a la víctima una situación humillante, hostil o intimidaria, y se multará el reenvío de imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad. O assédio de rua é criminalizado, entendido como comportamento ou propostas de natureza sexual que geram uma situação humilhante, hostil ou intimidante para a vítima, e o envio de imagens de terceiros que tenham sido registradas sem autorização da pessoa afetada e que prejudiquem seriamente uma privacidade será multado. En el movimiento deberíamos involucrarnos en los casos de violencia de género, No movimento, a gente deveria se envolver nesses casos de violência de gênero. me dirijo más hacia los hombres, Eu me dirijo mais para os homens, porque yo sé que dentro del movimiento y no muy cerca nuestro, porque eu sei que tanto dentro do movimento como ao nosso redor acontecen muchos casos de violencia de género, doméstica, infantil, acontecem muitos casos de violência de gênero, violência doméstica, violência infantil. y me gustaría que los hombres del movimiento se involucraran con esas mujeres, que ayudaran a buscar soluciones, E eu gostaria que os homens nesse movimento se envolvessem com essas mulheres e ajudassem a buscar soluções, que investigaran qué leyes tiene su país, que investigassem que leis tem no seu país, cómo se les puede apoyar a las víctimas, como as vítimas podem ser apoiadas, tanto psicológicamente, monetariamente. tanto psicologicamente como monetariamente. Yo sé que todos los países no tienen las mismas leyes Eu sei que nem todos os países nós temos as mesmas leis, y en otros países las mujeres están muy vulnerables, e em outros países as mulheres estão bem vulneráveis. pero sí debería haber conciencia dentro del movimiento con respecto a lo que está ocurriendo actualmente. Mas nós deveríamos ter consciência dentro do movimento daquilo que está acontecendo atualmente. Que cuando veamos un abuso, una violencia de género, E que quando a gente veja uma violência ou um abuso, que no nos quedemos callados, que a gente não fique calado. ¿sí? Ya sea a nuestro alrededor, cercano, la calle, la familia, Quer isso seja ao nosso redor, quer seja próximo de nós, na rua ou na nossa família, que denunciemos, que a gente possa denunciar. ¿sí? No como ha ocurrido años atrás en las iglesias, Não como acontecia anos atrás nas igrejas, que los pastores te decían, no denuncies, que os pastores diziam: não denunciem, quédate con tu agresor, fique com o seu agressor. ¿sí? Que vamos a orar por él Vamos orar por esse agressor, para que él pueda cambiar. para que ele possa mudar. Las cosas no funcionan así. Mas as coisas não funcionam assim. Estamos en el gobierno grande, Nós estamos num governo grande, donde prevalece la igualdad. onde a igualdade prevalece. Por lo tanto, sí deberíamos denunciar. Então, por isso que nós deveríamos denunciar. Ahora, vamos a seguir con nuestro tema Vamos continuar com o nosso tema y vamos a seguir hablando de la igualdad y la libertad. e vamos continuar falando da liberdade e da igualdade. ¿La guerra civil fue por la igualdad o la libertad? A guerra civil, ela foi pela liberdade ou pela igualdade? Tá. Pitiña, libertad. Petinha diz liberdade. Ah, Matías. Matias. Digo, depende de quién le pregunte.
Los del norte van a decir igualdad y los del sur van a decir libertad. Depende de quem você vai perguntar, porque o norte vai dizer igualdade, mas o sul vai dizer liberdade. Rose, Rose, Eu acho que a guerra civil começou porque se lutava pela igualdade eu creio que a guerra civil começou porque se lutava pela igualdade e o Sul, não aceitando isso, eles entraram em guerra. e o sul não aceitava isso, então entraram em conflito, em guerra. ¿alguien más quiere aportar? Alguém mais quer acrescentar? Ou comentar? Entonces, se había presentado un artículo, Então, foi apresentado um artigo, Los rebeldes razonables, los conservadores dicen que hemos abandonado la razón y el civismo, era el título, ¿sí recuerdan? se vocês lembrarem, o artigo dos rebeldes razoáveis, onde os conservadores dizem que abandonaram a razão e o civismo. Y el sur usaba el mismo lenguaje para defender la esclavitud. E o Sul usava essa mesma linguagem para defender a escravidão. Entonces, lo que se hace en este artículo Então, o que eles fazem neste artigo ha sido en gran medida de una persona conservadora é isso em grande medida de uma pessoa conservadora, es comparar y contrastar el lenguaje utilizado por la derecha razonable é comparar e contrastar a direita racional de hoy, del día de hoy, de hoje em dia, ajá, con el lenguaje que se utilizaba, que estaban utilizando el sur y los defensores del sur antes de la guerra civil. com a linguagem que estava usando o Sul e os defensores do Sul antes da Guerra Civil. Dicen que la derecha razonable presenta sus preocupaciones principalmente como la libertad de expresión y diversidad de pensamiento. Dizem que a direita razoável apresenta as suas preocupações principalmente com a liberdade de expressão e a diversidade de pensamento. Entonces, en la guerra civil creían que el sur luchaba por la libertad. Então, na Guerra Civil, eles criam que o Sul lutava pela liberdade, ¿Sí? Es una historia revisionista, que é uma história de revisão, pero que es una que millones de personas creen. mas é uma história que muitas pessoas creem. Así que dicen que la facción pro-esclavista E assim dizem que os que são pró-escravistas, desde entonces se autoproclaman guardianes de la libertad eles se autoproclamam os guardiões da liberdade y los derechos de las minorías. e dos direitos das minorias. Y hoy en día nos parece eso algo aterrador, una locura. E hoje em dia isso parece algo muito louco para nós, ¿Sí? Han pasado cientos de años porque já passaram vários anos y ya vemos cómo funciona. e nós já vimos como isso funciona. Pero en aquel entonces era el argumento de ellos. Mas naquele tempo esse era o argumento deles. Ellos decían, somos los defensores de la libertad y de los derechos de las minorías. E eles diziam, nós somos os defensores da liberdade e os defensores das minorias. Eran los oprimidos, no los opresores. E diziam que eles eram os oprimidos e não eram os opressores. Así que la razón por la que se resuelve en el proceso político en los Estados Unidos Então, a razão pela qual se resolve esse processo político nos Estados Unidos es porque los abolicionistas fueron calificados como estos radicales é porque os abolicionistas eles foram qualificados como esses radicais que estaban tratando de restringir o quitar la libertad. que estavam tratando de restringir ou de tirar essas liberdades. Lo que fue utilizado como el principal principio americano. E que foi utilizado como princípio principal americano. Pero si nos remontamos a esa época, era la libertad contra la igualdad. E se nós vamos de novo para essa época, a gente vê a liberdade contra a igualdade. Y hoy en día también se trata de la libertad frente a la igualdad. E hoje em dia nós também temos essa liberdade frente a frente com a igualdade. Y si nos remontamos a la América de antes de la Guerra Civil, E se nós pensamos na América antes da Guerra Civil, es la misma cuestión. é a mesma questão. Y hoy se ve más oscuro que antes para nosotros porque estamos cientos de años
después. E agora isso parece um pouco mais obscuro para nós, porque já se passaram vários anos, 100 e tantos anos depois. Pero incluso entonces el sur veía eso como un ataque del norte, Então, o Sul via isso como um ataque do Norte, un ataque a su libertad, um ataque à sua liberdade, porque estaban atacando lo que es hacer en su tierra, porque eles estavam atacando aquilo que eles deveriam fazer na sua terra, ¿sí? Con personas que no son más que objetos, com pessoas que não são mais que objetos, y no solo defendiendo la esclavitud en sí, e não só defendendo a escravidão em si, sino también la libertad de vivir como ellos quisieran, mas também a liberdade de viverem como eles quisessem, pero también su libertad de expresión. e também a sua liberdade de expressão. Entonces, definimos ya a la derecha y a la izquierda. Então, nós já definimos a direita e a esquerda, Fuimos a estos dos casos que acabamos de citar nós fomos para esses dois casos que nós acabamos de citar, y ya hemos definido, ¿no?, que el ethos fundamental de la derecha es la libertad e nós já definimos que o ethos fundamental da direita é a liberdade, y el ethos fundamental de la izquierda es la igualdad. e que o ethos fundamental da esquerda é a igualdade. Y este es el tema que se centra en esta guerra cultural hoy en día. E esse é o tema que se centra nessa guerra cultural de hoje em dia. Entonces, estamos viviendo en el corazón absoluto de la cuestión de la ley dominical. Então, a gente está vivendo no centro do coração da lei dominical. Y esto es tipificado en las elecciones del 2016. E isso é tipificado com as eleições de 2016. ¿Recuerdan cuando vimos ese tema? Se vocês se lembrarem, nós já vimos esse tema. Lo que traía Trump Aquilo que, perdão, sí, aquilo que traria Trump y lo que traía Clinton. e aquilo que traria Clinton. Trump luchando por la libertad O Trump lutando pela liberdade y Clinton luchando por la igualdad, e Clinton lutando pela igualdade. ¿sí? Entonces tienes esos dos símbolos en esa historia, Então, nós temos esses dois símbolos nessa en la história. batalla de Ipso en el 2016. E nós temos também a Batalha de Ipso, em 2016. Ahora, los estatutos antidiscriminación Mas agora, os estatutos antidiscriminatórios, dijimos que planteaban una tensión en lo que es la igualdad y la libertad. nós dissemos que eles colocavam uma tensão entre a igualdade e a liberdade. Así que una y otra vez tenemos la libertad de la derecha Então, vez após vez, nós temos a liberdade da direita y la igualdad de la izquierda entrando en conflicto. e a igualdade da esquerda entrando no conflito. Ahora, vamos a decir que también alguien de la derecha va a creer en la igualdad hasta cierto punto, Vamos dizer que alguém da direita também pode crer na igualdade até um certo ponto. y alguien del ala izquierda va a creer en la libertad hasta cierto punto. E que alguém da esquerda pode crer numa liberdade até um certo ponto. ¿Por qué? Por quê? ¿Por qué tenemos estos, o para preguntar otra cosa, ¿por qué en Estados Unidos se ven estos dos principios? Por que nós vemos esses dois princípios nos Estados Unidos? ¿Estos dos principios estaban al principio de que se fundó Estados Unidos? Esses dois princípios, eles existiam no início quando foi fundado os Estados Unidos? Hayane, Rayane. ¿libertad e igualdad estaban al principio de la fundación de Estados Unidos? A liberdade e a igualdade, eles estavam no início quando foram fundados os Estados Unidos? A liberdade, sim. La libertad, sí. Rose, ¿quieres comentar también? Rose, você também quer comentar? Sí, en la fundación de los Estados Unidos tenemos un principio o dos principios, y libertad e igualdad o solo libertad. Na fundação dos Estados Unidos, a gente tem dois princípios, a igualdade ou a liberdade, ou apenas temos um princípio, que é o da liberdade. ¿Qué piensas? Como é que os Estados Unidos foram Hayane dice que solo constituídos? libertad. A Rayane disse que foi em cima da liberdade. Não sei se eu estou certa, mas eu acho que tinha liberdade, eu acho que tinha igualdade. Não sei se estou certa, mas creio que tinham igualdade. Igualdad. Matías, ¿quieres opinar?
Yo creo que en la práctica no había ni verdadera libertad ni verdadera igualdad para ninguno, Ujú. o para un grupo, pero no para todos. Eu creio que na prática não havia verdadeira igualdade nem liberdade para todos ou para um certo grupo. Pero por principio sí, había libertad e igualdad. Mas no seu princípio, sim, havia liberdade e igualdade. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Obrigada. Alguém mais quer comentar? Eu creio que deveria ser constituído os dois. Los dos. Sim. Así es. Entonces, estaban los dos principios, Então, estavam os dois princípios, ¿sí? Libertad e igualdad. Ambos son buenos. a igualdade e a liberdade, porque os dois são bons. ¿Sí? Aunque bueno, ya hemos visto la guerra civil Então, nós já vimos isso com a Guerra Civil y los siguientes acontecimientos e também vimos com os seguintes acontecimentos. estuvieron en constante colusión, ¿no? Colisión, Onde eles estavam em constante coalizão. no unión, sino que chocaban, E eles não se uniam, mas eles chocavam. ¿sí? Y cuando entra en esta tensión uno tiene que ceder. E quando eles entram nesse tipo de tensão, alguém tem que ceder. La derecha dice que la igualdad tiene que ceder ante la libertad, A direita diz que a igualdade tem que ceder perante a liberdade, porque ellos van a decir que la libertad es más importante. porque eles vão dizer que a liberdade é o mais importante, Incluso cuando la gente dice cosas o piensa que no nos gustan. incluindo quando a gente diz coisas ou pensa em coisas que a gente não gosta. Entonces la izquierda dice que la libertad tiene que dar paso a la igualdad, Então a esquerda diz que a liberdade tem que abrir espaço para a igualdade. que para ellos lo que tiene que importar es la igualdad. E o que deve importar é a igualdade. Entonces habíamos dicho que la izquierda requería un gobierno grande, Então, como dissemos, a esquerda requeria um governo grande, porque tienen mucho que hacer. porque eles têm muito para fazer. ¿Qué hacía el gobierno grande? O que o governo grande fazia? Ou faz? Supervisar, Supervisionar, controlar, controlar, ¿sí? Luego hacer cumplir fazer cumprir y, si es posible, forzar. e também, se for possível, forçar. ¿Sí? Recuerdan que hablamos también de cuando enforzan leyes, Se vocês lembrarem que também mencionamos de quando eles enforçam as leis. ¿sí? Que hay cosas que se tienen que forzar que son necesarias. Existem coisas que precisam ser forçadas porque elas são necessárias. Entonces, en el gobierno pequeño o el ala derecha, Então, o governo pequeno ou a ala da direita, ¿por qué la libertad no requiere tanto esfuerzo? por que a liberdade não requer tanto esforço? ¿Por qué se deja en manos voy a decirlo de otra forma? ¿Por qué el gobierno federal grande Então, eu vou supervisa? dizer de outra forma. Por que o governo federal grande supervisiona, Controla, controla, hace cumplir? faz cumprir, En cambio, en el ala derecha, donde tenemos el gobierno pequeño, e do outro lado, à direita, onde nós temos um governo pequeno, ¿por qué se le deja esa autoridad a los individuos por que essa autoridade é dada a indivíduos? para que hagan y deshagan? Para que eles façam ou desfaçam? ¿Qué piensan? O que vocês pensam? É fácil porque não precisa ser monitorado. É fácil Deixa. porque não necessita ser monitorado? Então, é como se deixasse a critério de cada um julgar o que é igual e o que não é igualdade. Então, é deixado para Se é cada certo ou errado, né? decidir o que é certo ou errado? Ajá, entendí. Gracias. Obrigada. Matías. Creo que también hay una sobrevaloración de las capacidades individuales para solucionar los problemas. Eu creio que também há uma grande valorização que é dada aos indivíduos para solucionar problemas. Cuando en realidad los problemas son colectivos y se tienen que solucionar de manera colectiva. Quando, na verdade, esses problemas são coletivos e devem ser resolvidos de forma coletiva. Por eso se necesita un gobierno grande que controle. E por isso necessitamos um governo grande que controle. Muchas gracias, Matías.
Entonces, hemos visto, ¿no? Estos dos gobiernos. Então, nós vimos esses dois governos. Uno es hacia los individuos, lo deja en manos de los individuos, Deixa que os indivíduos governem, y otro vemos que va a supervisar, controlar y va a hacer cumplir. a las e o personas. outro nós vimos que vai supervisionar, vai fazer cumprir e vai Forçar. vai forçar as pessoas e controlar as pessoas. Entonces, hemos hablado de por qué la libertad significa tanto por los adventistas, Então, nós também falamos por que a liberdade ela significa tanto para os adventistas. y esa es una parte clave de por qué el adventismo se encuentra en este ala, en el ala derecha. E essa é uma chave para a gente ver o porquê que o adventismo se encontra na direita. ¿Sí? Cómo temen la ley dominical y cómo perciben la amenaza de la ley dominical. Como eles temem a lei dominical e como eles veem essa ameaça da lei dominical. Sí, habíamos dicho que ellos creen que su libertad está inminentemente bajo ataque. E nós dissemos que eles creem que a sua liberdade está iminentemente sob ataque. Así que son muy sensibles a la libertad, Então, eles são muito sensíveis à liberdade. especialmente a la libertad religiosa. E principalmente quando a gente fala de liberdade religiosa. Así que tenemos compromiso democrático. Então, nós temos um compromisso democrático La gran mayoría del mundo ha estado en compromiso. e a grande maioria do mundo tem um compromisso com isso. Y si lo tomamos proféticamente, Mas se a gente vê isso profeticamente, vamos a decir que desde el tiempo del fin, desde 1989, vamos dizer que desde o tempo do fim, 1989, y no van a corregir eso. e eles não vão corrigir isso. Y hemos visto el compromiso en cada paso del camino. As in compromise. Sí, concesión, Concesión. compromiso, compromiso. Então, nós temos visto essas concessões a cada passo do caminho, não compromisso, concessões. Ujú. Y en el Congreso no vas a encontrar ningún demócrata E no Congresso a gente não vai encontrar nenhum democrata que sea feminista radical. que seja feminista radical. ¿Sí? No encontraréis un demócrata en el Congreso que sea feminista radical. Então, nós não vamos encontrar no Congresso um democrata que seja feminista radical. Por lo tanto, en nuestra clase definimos el término de la libertad de manera adecuadamente. Então, na nossa aula, nós já definimos o que é liberdade de forma adequada. Así que tenemos el principio correcto sobre libertad, Então, nós já temos o princípio correto do que é a liberdade. pero vamos a volver a recargarlo de nuevo, Mas eu queria ressaltá-lo de novo, ¿sí? La definición de la libertad essa definição de liberdade. es la condición o el derecho de poder o permitir hacer, decir, pensar lo que uno quiere sin ser controlado o limitado. Então, a liberdade é condição ou direito de poder permitir fazer, dizer, pensar o que uma pessoa quer sem ser controlada ou limitada. Así que si es mi propiedad, mi casa, Então, por exemplo, seria a minha propriedade, a minha casa, mi dinero, mi tiempo, o meu tempo, o meu dinheiro, mi vida, mi elección, a minha vida, a minha eleição, mi cuerpo, o meu corpo, no tengo que vender a nadie, e eu não tenho que vender a ninguém. no tengo que emplear a nadie Não tenho que empregar ninguém que yo no quiera, que eu não queira. es mi propia independencia É a minha própria independência. y ese es el centro de la libertad. E esse é o centro da liberdade. ¿Sí? Pero ahora cuando llegamos al matrimonio gay, Mas agora, quando a gente fala do casamento gay, entonces vamos a complicar más ese panorama. vamos complicar mais esse panorama. ¿Sí? Entonces va a haber una persona gay Então, vai haver uma pessoa gay que se quiere casar con otro hombre, que quer casar com outro homem. ¿sí? Entonces vamos a poner aquí. Tenemos aquí una pareja, Então, nós temos aqui um casal gay. ¿sí? Y ahora viene el cuestionamiento. E agora vem o questionamento. ¿Por qué el Partido Republicano, Por que que o Partido Republicano, que cree en la libertad, que acredita na liberdade, estaría en desacuerdo con el matrimonio gay? estaria em desacordo com o casamento gay? Porque ellos están de este lado, ¿no?
porque eles estão desse lado, certo? ¿sí? Ellos están por la libertad. Eles apoiam a liberdade. Partido Republicano, derecha, Partido Republicano, à direita, y Partido Demócrata, izquierda, igualdad. e o Partido Democrata, que é a esquerda, a igualdade. ¿sí? Pero el Partido Republicano que cree en la libertad Mas o Partido Republicano, que crê na liberdade, está en desacuerdo, está em desacordo ¿sí? Con que esta pareja gay se casen. com que esse casal gay se case. Daniel. Daniel, É porque eles misturam a moralidade cristã com o Estado. é porque estes misturam ¿Mezclan? Ujú. se mesclam a moralidade com o Estado, Ujú. moralidade religiosa. Se podría usar el mismo argumento de... Se podría usar el mismo argumento sobre la definición de libertad. Es su elección, es su matrimonio. Ujú. Eles poderiam usar também a mesma definição com liberdade. É a sua escolha, é o seu casamento, Es su elección. é sua escolha. Entonces, lo que hace el Partido Republicano es que combinan libertad con su moralidad. Então, o que o Partido Republicano faz é combinar a sua liberdade com a moralidade. Entonces, ellos no practican o no está en, digamos, su fundamento, la libertad pura. Então, eles praticam, mas eles não têm aquele fundamento de uma liberdade pura. Ayane, ¿quieres hablar? Ah, no. Ah, pensé que habías levantado la mano. Entonces, Ok. ok. Também eu tenho essa pensamento, esses casais vão destruir a família, Ujú. para construir a família. Então, eles têm essa mentalidade, eles não vão ter família. Por causa disso, eles estão a tentar bloquear a foster care também. Adoção. Adoção também. Então, Então, vocês creem que o casamento, o matrimônio gay vai destruir a família? Por isso não aceitam as adoções? ujú. Entonces, claro, porque podríamos decir, ¿a quién le perjudica a esta pareja gay que se quiere unir en matrimonio? Então, a gente poderia questionar, esse casal gay que se quer casar vai prejudicar a quem? Llevamos los mismos argumentos en base a la libertad, A gente pode usar os mesmos argumentos baseados em liberdade, pero sí, no es su cuerpo, no es acaso su matrimonio, no es acaso su elección de esta pareja gay. Então, será que não é o corpo desse casal gay? Será que não é o casamento dessas pessoas? Será que não é a escolha dessas pessoas? Entonces, el Partido Republicano, como habéis dicho, Então, o Partido Republicano, tal como a Abby mencionou, y Daniel, y como habéis comentado, e o Daniel e outros comentários, ¿sí? Tiene una combinación de moralidad con libertad. tem uma combinação da moralidade com a liberdade. No es una libertad pura. Não é uma liberdade pura. ¿Sí? El Partido Republicano no opera ni funciona con libertad pura. O Partido Republicano não opera nem funciona com a pura liberdade. ¿Sí? No es una libertad pura, como hemos dicho. Então, não é uma pura liberdade, como nós mencionamos. Por lo tanto, cuando se trata de la igualdad, Então, quando se trata da igualdade, los demócratas operan sobre la igualdad con todos sus compromisos. os democratas, eles trabalham com a igualdade, mas com concessões. Ujú. Entonces, cuando se trata de la libertad, Então, quando se trata da liberdade, el Partido Republicano opera sobre la libertad, o Partido Republicano trabalha em cima da liberdade, pero también se compromete, mas eles também fazem concessões,
porque combina la libertad con la moralidad impuesta por el Estado. Porque eles também combinam essa liberdade com a moralidade que é imposta pelo Estado. Y esto se convierte en una concesión o compromiso con la libertad. E isso se torna uma concessão com a liberdade. Entonces, en la izquierda Então, na esquerda, tenemos el Partido Demócrata, temos o Partido Democrata, y el Partido Demócrata opera sobre la igualdad, como hemos dicho, e tal como nós mencionamos, o Partido Democrata, ele trabalha em cima da igualdade, con todos sus compromisos. mesmo com todas as suas concessões. Y en la derecha, el Partido Republicano no funciona con libertad pura. E no lado republicano, eles não funcionam com uma pura liberdade. Es una libertad de moralidad impuesta por el Estado, É uma liberdade de moralidade imposta pelo Estado. ¿sí? Así que vamos a considerar un tercer partido, Então, nós vamos considerar um terceiro partido, un tercer partido político, y vamos a decir uno de los más grandes de los Estados Unidos, o terceiro partido político maior dos Estados Unidos, que opera con libertad pura. que funciona sobre pura liberdade. ¿Alguien recuerda? Creo que he escuchado por allí algo. Eu já ouvi Rose, por aí, alguém lembra? Rose, São os libertários? Los os libertarios. libertários. Así es. Así que los libertarios creen en la libertad sin la moralidad impuesta por el Estado. Então, os libertários, eles acreditam nessa liberdade sem essa moralidade imposta pelo Estado. ¿Sí? Es una libertad pura. Seria uma pura liberdade. ¿Sí? Entonces aquí entran, voy a poner libertarios, voy a poner aquí, Então, vamos colocar aqui os libertários. voy a poner libertad pura, Vamos colocar aqui pura liberdade, ou liberdade pura. Los libertarios creen en esta libertad sin moral impuesta por el Estado, como hemos dicho, Então, tal como nós dissemos, os libertários, eles acreditam nessa liberdade sem moralidade imposta pelo Estado. creen en la libertad sin ningún tipo de restricción gubernamental. Eles creem na liberdade sem algum tipo de restrição governamental, ¿Sí? A menos que se convierta en un peligro para otras personas. a menos que isso se torne um perigo para outras pessoas. Así que los libertarios Então, os libertários van a decir vão dizer que tienes la libertad de decir, comer, fumar, comprar, vender, Então, os libertários vão dizer que temos a liberdade de dizer, comer, fumar, comprar, vender, y hacer todo lo que quieras con quien quieras, aprender e fazer tudo o que a gente quiser com quem a gente quiser, siempre que no hagas daño a otro individuo o grupo o que te lleves sus cosas por el camino. desde que a gente não cause nenhum dano a outro indivíduo ou a um grupo e que a gente leve todas essas coisas através desse caminho. ¿Cuál es el lema de los libertarios? Então, qual é o lema dos libertários? ¿Recuerdan? Eu recuerdo. Viver e deixar viver. Vive y deja vivir. Vive e deixe viver. ¿Sí? Los libertarios hablan del Partido Republicano. Então, os libertários falam do Partido Republicano, Ellos hablan de ellos, pero intentan no atacarlos. falam deles, mas eles tentam não atacá-los. Pero dicen que el Partido Republicano prioriza los derechos Mas dizem que o Partido Republicano prioriza os direitos o libertades de algunos, pela liberdade de alguns, pero no las libertades de otros. mas não a liberdade de outros. ¿Sí? Los libertarios, vamos a decir que valoran el derecho de todos Então, vamos dizer que os libertários, eles valorizam o direito de todos a vivir de la manera que ellos elijan, a viver da forma que eles escolherem, pero siempre que no interfieran por la fuerza, mas sempre que isso não interfira pela força, ¿sí? Con el mismo derecho de otros a vivir de la manera que esos elijan. priorizando os direitos de outros a viver da forma que eles escolherem. También dicen los libertarios E os libertários também dizem o creen que el gobierno debe tratar a todas las personas por igual, de forma justa. ou
eles dizem ou eles acreditam que o governo deve tratar a todas as pessoas de forma igual, de forma justa. ¿sí? Así que el gobierno tiene que tratar a todos con igualdad. Então, o governo tem que tratar a todos com uma igualdade. Entonces voy a poner el gobierno. Eu vou colocar aqui o governo. ¿Se ve por allí? Si no, lo coloco en el otro lado. Dá para ver aqui ou é melhor aqui? ¿Y por allí ven? ¿No? Si no, lo coloco en este lado. ¿Mejor allí? Vale, hay personas que no ven en el otro lado. É mais fácil aqui. Entonces voy a colocar libertarios. Então, vamos colocar aqui de novo libertários. Dijimos que era el tercer partido político más grande de Estados Unidos. Onde dizemos que é o terceiro partido político maior dos Estados Unidos. Y decimos que ellos dicen que el gobierno debe tratar a todos con igualdad. E eles dizem que o governo deve tratar a todos com igualdade. Así que el gobierno trata a todo el mundo con igualdad Então, o governo trata a todos com igualdade y luego permite a todo el mundo, a toda la libertad, e então deveria permitir a todo mundo também uma liberdade. toda la libertad que quiera, siempre que no esté perjudicando activamente a otra persona. Toda a liberdade que eles queiram, a menos que isso esteja prejudicando ativamente outra pessoa. ¿Cuáles son algunas de las cosas que apoyarían los libertarios? Então, quais são algumas das coisas que os libertários apoiam? Renilde. Renilde. Vou tentar dar um exemplo. Ujú. Por exemplo, eles apoiariam os gays, né, o casamento Matrimonio gay, igualitario. mas também eles apoiariam se alguém que tivesse um negócio não quisesse, por exemplo, fazer o bolo para o casal gay. Então, eles apoiariam o matrimônio gay, Ujú. pero não apoiariam se alguém quer fazer uma torta. Sim, uma torta. Apoiariam se o dono de negócio não Uhum. quisesse. Se apoiariam também se uma torta. Sim, Ujú. Ya. graças. Sí, como en el caso que aconteció en Masterpiece Cake Shop. Tal como o caso do Masterpiece, a confeitaria. Sí, entonces tenemos el caso del matrimonio. Sí, Abigail. Ah, Entonces, lo que tenemos que ver ahí, porque parece que los libertarios, la forma que ellos defienden, parece algo Parece algo bueno. bueno, parece que Então, se vende algo positivo. a gente precisa ver bem isso, porque ao ouvir isso, pode soar que os libertários eles apoiam algo bom, algo que é positivo. Pero entonces, Soa bem. pero entonces hay que ver cómo ellos ven el daño. Mas a gente precisa ver como é que eles enxergam esse dano, ou o que é esse dano. Ese es el punto clave. Exacto. E eu acho que esse é o ponto-chave. Gail. Also, extreme libertarians would convince people to even give themselves into slavery, thinking that it's the right thing that they need to do. One of the things. Também os libertários fariam outras pessoas acreditar que a escravidão é algo certo, que elas deveriam se entregar à escravidão e que seria algo certo. And also, with the time of COVID, they went into people don't have to wear masks. They shouldn't be forced to use their E masks. durante o tempo do Covid, eles também diziam que as pessoas não deveriam ser forçadas a usar as máscaras, deveriam ser livres de escolher. Gracias, Gail. Thank you. Obrigada, Gail. Entonces, estamos viendo el tema de los libertarios. Então, nós estamos vendo esse assunto dos libertários. Hay cosas que ellos apoyan, Existem coisas que eles apoiam. sí, como esta que nosotros apoyaríamos. Por exemplo, uma dessas que é o casamento gay, tal como nós apoiaríamos ou apoiamos. Hay otras cosas que serían como la despenalización de las drogas. Outra coisa seria a punição das drogas.
Mm, Não. Nosso- Despenalização das drogas. sí, nosotros no apoyaríamos esto. Mas isso é algo que nós não apoiaríamos. Ellos dirían no a la guerra contra las drogas. Eles diriam não à guerra contra a droga. ¿Sí? Puedo fumar marihuana, consumir otras drogas. que sean- Iriam acreditar que poderiam induzir certos tipos de droga. Dirían no a la dureza contra el crimen. Diriam não à dureza contra o crime. ¿Sí? No se necesita la intervención del gobierno o de la fuerza policial. E eles diriam que não necessitamos da intervenção do governo ou de uma força policial, Al menos que alguien esté dañado o al menos que alguien esté dañando a otra persona. a menos que alguém esteja causando um dano a outra pessoa. ¿Sí? Entonces tenemos libertad absoluta para las drogas, para... Então, nós temos, eles dizem, que deveríamos ter liberdade absoluta para consumo de drogas. También apoyarían las armas. Eles também iriam apoiar as armas, El crimen. iriam apoiar o crime, ¿Vale? Sí, muchos líderes prominentes. Crimen, sí, crimen. crimen. Que é crime? Crime. Apoyar el crimen es dejar, o sea, que las fuerzas policiales Então, o que eles fazem é deixar que as forças policiais no intervengan. não intervenham. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? Então, se isso não acontecer, o que acontece? Sí, que el gobierno no intervenga, sí, que la fuerza policial sea menos. Então, eles não querem que o governo interfira, então as forças policiais também têm que ser menos. A menos que dañen a alguna persona, sí. A menos que haja um dano maior com alguma pessoa. Entonces, voy a decirlo de otra forma. Eu vou dizer de outra forma. Para que no se líen. Dijimos que ellos querían que despenalicen las drogas, ¿no? Nós dissemos que eles despenalizam as drogas. Así que van a decir no a la guerra contra las drogas. Então, eles vão dizer não à guerra contra as drogas. Sí. Y cuando hablamos de la fuerza policial, E quando nós falamos da força policial, ¿qué van a decir que hagan? o que eles vão dizer que essas forças policiais façam? Que no intervengan, ¿sí? Que no haya esa fuerza policial. Que eles não intervenham, que eles não venham com essa força policial. Sí. Te voy a poner no intervención. Então, eu vou colocar aqui não a intervenção policial. Ajá. No intervención policial. Vale, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Então, o que eles querem? Una libertad pura. Eles querem uma liberdade absoluta, uma liberdade pura. Recuerden cuando estaban personas de... ¿Ustedes conocen a Enrique Tarrio? Eu não sei se vocês lembram do Henrique Tarrio, Que es el líder de una milicia que é o líder de uma milícia, que se llama Proud Boys o los chicos orgullosos. que é dos Proud Boys, que é os meninos orgulhosos. Recuerden cuando estaban ellos con los Black Lives Matter. E se vocês lembrarem, quando eles estavam com o Vidas Pretas Importam, o Black Lives Matter, Había personas que decían, ¿cómo puede ser que estos de la extrema derecha, e algumas pessoas diziam, como é que essas pessoas da extrema-direita, que los categorizaban como neonazis, que a estas são milicias, caracterizados como neonazistas, essas milícias, pero que en realidad ellos por qué estaban luchando, los Proud Boys? na verdade eles estavam lutando pelo quê? Esses Proud Boys, esses meninos orgulhosos. Están luchando también por la libertad. Também estavam lutando pela liberdade. Por eso cuando se encuentran a alguien de Black Lives Matter, Por isso, quando eles se encontram com alguém do Black Lives Matter, Vidas Pretas Importam, ellos se dan palmadas en la espalda.
eles começam a aplaudir, ou não, a bater nas costas, ¿sí? Porque están luchando por lo mismo, porque eles estão lutando pelo mesmo, por la libertad absoluta. que é a liberdade absoluta. ¿Alguien tiene alguna duda? Ficou alguma dúvida? Luego voy a comentar un caso que aconteció. Eu já vou comentar sobre um caso que aconteceu. They fight for the individual rights, Eles lutam por suas individual direitos rights. individuais. They're not actually fighting for everybody's right, but they're just thinking for their own liberty, their freedom. Is that right? Não estão lutando por los derechos coletivos, Sino individuales. sim, senão individuais. Essa não é a pergunta. Então, eles só lutam pelos direitos, os seus direitos individuais, ou eles também lutam por algum tipo de direito coletivo? É a pergunta da Gail. Claro, es que la libertad al final lo que hace es algo individual. Então, no final das contas, o que a liberdade faz é tratar disso como algo individual. El gobierno pequeño É um governo pequeno, lucha por las libertades, como dijo Matías, ¿no? tal como mencionou o Matias, Están luchando por las libertades individuales de las personas. e luta pelas liberdades individuais das pessoas. Pero cuando venimos al gobierno federal grande, Mas quando nós vemos esse governo federal grande, van a supervisar, eles vão a supervisionar, controlar vão controlar y mirar cómo está funcionando esa empresa, a quién se contrata, a quién se deja de contratar. e eles vão começar a ver como funciona a empresa, quem se contrata, quem não. ¿Sí? Abigail. Es que los libertarios buscan la libertad absoluta y si la sociedad entiende adequadamente esa libertad, Ujú. Então, os libertários, eles buscam a liberdade absoluta, e se a sociedade entende esse tipo de liberdade, entonces la sociedad podrá hacer un cambio. a sociedade também pode fazer uma mudança. Por eso ellos piensan y consideran que no debe intervenir el gobierno. Por isso é que eles pensam que o governo não deve interferir. Pero así no funciona cuando se ve en la práctica. Mas isso não funciona quando a gente vê isso na prática. Muchas gracias. Un caso que quería mencionar también Então, um caso que eu também queria mencionar era que había una iglesia é que havia uma igreja, y no sé si recuerdan ese caso, donde había una bandera. não sei se vocês lembram desse caso, havia uma bandeira. ¿Alguien recuerda? Era una iglesia de afroamericanos. Era uma igreja afro-americana. ¿Y qué habían hecho? Habían colocado una bandera E o que eles fizeram? Eles colocaram uma bandeira. y era uno de estos miembros de las milicias. E deles era membros dessas milícias. No sé si recuerdan todos. Sí, ¿Sí recuerdas? reciente. Uhum, Fue reciente. sim, nos ¿Y Estados Unidos. qué había dicho este individuo? E o que disse esse indivíduo? Yo no soy racista, Eu não sou racista. ¿sí? ¿Por qué él estaba haciendo eso? Por que ele estava dizendo isso? Porque estava defendendo os direitos, colocando a bandeira. Estaba exactamente. Porque ele estava defendendo esses direitos, colocando essa bandeira. Para ele, esse era o símbolo da sua defesa. Exacto. Por eso él coloca su bandera, esa bandera confederada. Por Sí. isso, ele coloca essa bandeira confederada. Se você puder contar a história. Sí, después de la clase vamos a ir a ese artículo y vamos a analizar un poco lo que era, pero más exactamente era eso, ¿no? Então, depois da aula, a gente vai olhar um pouquinho mais para esse artigo e a gente vai relembrar. Sí, pero sí, Uhum. en una iglesia de afroamericanos. Era uma igreja de afro-americanos e ele coloca essa bandeira confederada. Y eso fue para esas personas fue como un ataque. E para essas pessoas, isso foi como um ataque. Sí, pero él dijo, yo no soy racista. Mas ele dizia, eu não sou racista.
Vale, vamos así continuando. Vamos continuar. Entonces, muchos líderes prominentes de la extrema derecha, Então, muitos líderes proeminentes da extrema-direita, ellos se han identificado con este partido, con los libertarios, eles se identificam com esse partido dos libertários, que reconocen que los líderes de la extrema derecha de hoy que reconhece que os líderes da extrema-direita de hoje vengan más a través del libertarismo, vêm mais do libertarianismo, lo que significa que están de acuerdo con estos puntos, o que significa que eles estão de acordo com esses pontos, con el matrimonio gay, com o casamento gay, algunos de ellos están de acuerdo con el aborto, alguns até estão de acordo com o aborto, también están de acuerdo con la vida laboral de las mujeres, também estão de acordo com a vida laboral das mulheres, profissional das mulheres, prostitución. também com a prostituição. Entonces, más líderes de la extrema derecha vienen a través del libertarismo, Então, cada vez mais a gente vê líderes da extrema-direita de acordo com o libertarianismo, que de cualquier otra vía, incluyendo el Partido Republicano. mais do que qualquer outro partido, incluso o Partido Republicano. Entonces, queremos ver por qué en estos estudios, queremos ver en estos estudios por qué la mayor amenaza Então, nesses estudos, nós queremos ver por que a maior ameaça, si vamos a hablar de la extrema derecha hoy, e nós vamos falar da extrema-direita de hoje em dia, no son esos republicanos de avanzada edad. então não são os republicanos mais velhos, pessoas republicanas mais velhas. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho de repente, habíamos dicho en los anteriores estudios, ¿por Então, qué a la gente no les gustaban los votos bautismales? em aulas anteriores, nós tínhamos mencionado ou feito a pergunta por que as pessoas não gostam dos votos batismais A partir del 2019. a partir do ano 2019. Y habíamos dicho porque se les estaba quitando las libertades, E nós dissemos que é porque estavam sendo tiradas delas a sua liberdade. ¿sí? Los votos para ellos, para esas personas, es quitar su libertad. Para algumas pessoas, os votos batismais seria como tirar a sua liberdade. Y ese es el enfrentamiento que se ha producido. E esse é o enfrentamento que se produziu. No hemos dejado de luchar por las dos corrientes de información. Nós não deixamos de lutar através dessas duas correntes de informação. Es el clamor de medianoche, É o clamor da meia-noite, una y otra vez, vez após vez, una y otra vez, vez após vez, la derecha y la izquierda, a direita e a la esquerda, libertad y contra la igualdad. a liberdade contra a igualdade. Entonces, desde el 2019 se había dicho, tú no tienes la libertad. Então, em 2019, nós já havíamos dito, nós não temos a liberdade. Y habíamos dicho, ¿por qué ese grupo de personas no se han movido, no se están moviendo? E nós questionávamos por que essas pessoas, ou esse grupo de pessoas, não estão se movendo. Siguen estando en este lado. Eles continuam desse lado, na direita. Y habíamos dicho, cambien de sitio. E muitos mudam de lugar. Habíamos dicho, cambiar de sitio, le habíamos dicho a esas personas. Nós dizíamos a essas pessoas que elas tinham que mudar de lugar. Que abandonaran esos principios de la libertad. Que tinham que abandonar esses princípios de liberdade. Que entraban en conflicto con la igualdad de género. E que entravam em conflito com a liberdade de gênero. Igualdade de gênero. Entonces, si ahora fuéramos recordando, si fuéramos al mundo de las películas, ¿qué podemos ver ahí en el cine, las películas? E agora, se nós formos para o mundo de cinema ou dos filmes, o que a gente pode ver? Todas estas películas que muestran escenarios apocalípticos y luego un grupo de personas tratando de salvar a la humanidad. Todos esses filmes que mostram cenários apocalípticos e grupos de pessoas salvando a humanidade. ¿Qué principio vemos allí? Que princípio nós vemos com isso? ¿La igualdad? A igualdade ¿O la libertad? ou a liberdade? La libertad. A liberdade. Entonces están luchando por la libertad de la gente. Então eles estão lutando pela liberdade das pessoas. Entonces cuando vemos Gamergate, então quando nós olhamos para o Gamergate, estuvimos hablándolo en nuestra clase de artículos. Nós falamos já em uma das nossas aulas desses artigos. En el miércoles pasado. Na quarta-feira passada.
Entonces estos jóvenes no están radicalizados Então, esses jovens, eles não estão radicalizados solo por sus pequeñas comunidades apenas pelas suas pequenas o comunidades solo por su cultura de videojuegos, ou apenas pela sua cultura de videojogos, que también se rige por principios similares. que também se rege por princípios similares. Entonces ya vamos a seguir continuando con Gamergate también, Então, nós vamos também seguir com o Gamergate, porque conecta con todo lo que estamos hablando hoy. porque isso conecta com tudo que nós estamos falando hoje. Así que mañana por la tarde espero que continuemos con ese estudio Então, amanhã à tarde eu espero continuar com esse estudo, que empezamos en la otra pizarra que nós já havíamos começado no outro quadro. y conectamos muchos hilos y muchos puntos. E nós conseguimos conectar vários fios e vários pontos. Entonces, cuando estamos viendo esas películas que se dirigen a un grupo demográfico, Então, quando a gente vê esses filmes e é dirigido a um grupo demográfico, hombres jóvenes, homens jovens, eso es lo que vende e inspira a la gente. isso é o que vende e é o que inspira as pessoas. Eso es lo que venden los discos de música. Isso é o que vendem os CDs de música. Lucha por la libertad individual. A luta pela liberdade individual. No se venden películas a hombres jóvenes sobre la lucha lenta y progresiva Não se vendem filmes a homens jovens sobre a luta lenta e progressiva de la igualdad. da igualdade. Es por la libertad por lo que se vende. Mas é mais pela liberdade que se vende. La igualdad no es lo suficientemente glamuroso para el mundo. Porque a igualdade não é suficientemente glamouroso para o mundo. No es popular, Não é algo popular. ¿sí? Y dijimos que uno de los problemas del adventismo, E nós dissemos que um dos problemas do adventismo, el modelo adventista del fin del mundo, o modelo adventista do final do mundo, está basado en libertad. está baseado na liberdade. Y voy a decir que permite mucho egoísmo. E eu vou dizer que isso permite muito egoísmo. No creo ni que las ideas de los adventistas Eu não creio que nem as ideias dos adventistas, o sus ideas de los persecuciones, martirios, as suas ideias de martírio, de perseguições por la causa del sábado, por causa do sábado, sean desinteresadas. sejam causas ou seja desinteressado. Por lo tanto, son egoístas. Então, eles são egoístas. Todo lo que quieren es ser como héroes, como Will Smith, Mel Gibson, Tudo que eles querem é ser como heróis. O Will Smith, o Mel Gibson, con armas o sin armas, com armas ou sem armas. ¿sí? Pero si son un miembro de los 144.000, Mas se são membro dos 144.000, ¿qué dice? Nadie puede tocarme, eles vão dizer, ninguém me pode tocar. ¿sí? ¿Qué tan presumidos hemos llegado a ser? E quão presunçosos nós chegamos a ser. ¿Sí? Si somos martirizados, si somos héroes, Se nós somos martirizados ou se nós somos heróis, y luego nos levantan de nuevo y podremos decir, te lo dije, e logo a gente se levanta de novo e pode dizer, eu te disse. somos nosotros Somos nós. contra las feas masas que intentan quitarnos nuestra libertad. Somos nós contra essas grandes massas que tentam tirar de nós a nossa liberdade. ¿Sí? Y se ha convertido en algo incorporado, E isso também se converteu em algo incorporado, especialmente para los jóvenes adventistas, especialmente para jovens adventistas, con un tipo de escenario apocalíptico, onde eles imaginam um cenário ¿sí? apocalíptico Del fin del mundo que los va a poner como en ese papel de superhéroes. do final do mundo, onde eles são colocados nesse papel de super-heróis. Y es atractivo de una manera E de alguma forma isso é atrativo, que es increíblemente egoísta. mas só que é incrivelmente egoísta. Y lo que nuestro mensaje ha hecho E o que fez a nossa mensagem es despojarnos de todo eso, é nos desprender de tudo isso, ¿sí? Hasta la última pizca. até ao último piscar de olhos. ¿Y qué es lo que nos queda? E o que nos resta? Lo único que nos queda es una posición desinteresada A única coisa que nos resta é uma posição desinteressada por la igualdad. pela igualdade. Vamos a orar. Matías, ¿nos podrías acompañar en oración? Matias, se você puder orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Querido Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Señor, por este mensaje que
nos has traído. Te agradecemos por essa mensagem que nos tens trazido. Querido Señor, hay tanto que nos falta, tanto que queremos ser, Querido Senhor, há tanto que nos falta e tanto que nós devemos ser, tanto que necesitamos aprender y desaprender. tanto que nós necessitamos aprender e desaprender. Pedimos, Señor, que nos des ese corazón que solo busca la exaltación de la igualdad. Que o Senhor nos dê esse coração que apenas busca a exaltação da igualdade, Para que podamos vivir el reino aquí, para que nós possamos viver aqui o reino, para prepararnos para estar contigo. para nos prepararmos para estar contigo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Isso Amén. nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amén.